A gente publicou um vídeo, dois na verdade, né? Uma live e um vídeo que foram... É engraçado porque não tem muita visualização, mas tem muito comentário. Especificamente é o vídeo sobre autismo, sobre se autismo é doença ou não, e se é transtorno ou não, e se é variação natural ou não. E acho que uma coisa que é bem legal, que a gente tem que conversar com a nossa comunidade, são duas, né? Na verdade, são duas coisas muito interessantes que a gente tem que conversar com a nossa comunidade. A primeira coisa que foi muito, três, vai, que foram muito importantes, mas a primeira coisa é uma questão de apelo à autoridade. Então, eu gostaria de ressaltar esse ponto aqui para vocês. Eu entendo que vocês gostam de mim, eu entendo que vocês gostam do conteúdo que eu faço, eu só peço a vocês que não me coloquem no lugar de alguém que não pode falhar, não pode errar ou que tem razão em tudo do que fala, porque nem eu me sinto assim, quanto mais eu gostaria que outras pessoas me sentissem assim. Teve muita gente que veio criticar o meu vídeo dizendo que o outro lado é especialista e eu não sou. Tá, isso é pela autoridade, isso não tem nada a ver com o conteúdo, não tem nada a ver com ciência, não tem nada a ver com nada. Baseiem-se no conteúdo, baseiem-se nos artigos, estudem os assuntos, se aprofundem. A nossa ideia aqui é colocar e fazer vocês pensarem e colocar vocês numa posição de desconforto, muitas vezes, para que vocês revejam, entendam e leiam ou mantenham os seus pontos, tá? Então, vir no comentário dizer você não sabe nada porque o outro sabe muito não quer dizer nada, beleza? Quem é você para falar de A, B ou C? Não é argumento, beleza? Essa é a primeira parte que acho que eu sempre tentei deixar claro aqui no Blá Blá e que acho que todo mundo tem que ter consciência em relação a tudo. Então, eu gosto do Nicolelis. Certo, eu acho que o Nicolelis, por exemplo, é um pesquisador que foi muito importante, ainda é muito importante na área dele. Foi porque ele está um pouco afastado da pesquisa agora, e ele fala disso. Isso não quer dizer que eu tenho que concordar com tudo que o Nicolelis fala, ou só pelo fato de ele ser o Nicolelis eu tenho que concordar com tudo, beleza? Esse é o primeiro ponto que acho que a gente tem que dizer. Então, quando eu faço uma live sobre o que eu já li, sobre o que se apresenta sobre autismo, sobre biologia de autismo, e a pessoa vem falar assim, você não sabe nada porque o outro é especialista, isso não é nenhum argumento. O segundo ponto que eu acho que é importante a gente colocar e tem muito comentário desse jeito, que é eu como autista, eu como pai de autista, eu sou pai de autista também, mas uma vez que eu sou autista, eu acho que desculpa, você ter uma condição, qualquer que seja, não te faz especialista nessa condição. E isso se encaixa para tudo, certo? Então, eu, como autista, eu posso afirmar que, isso é o seu recorte, a sua experiência. Você não tem uma pessoa perto de você com nível de suporte 3, portanto, então isso não é argumento para nada. E eu não estou diminuindo dessa maneira o sofrimento, as dificuldades ou qualquer coisa que uma pessoa que tenha algum transtorno ou que conviva com alguém que tem algum transtorno não sofra. Então tem o sofrimento, é difícil. Ser uma pessoa neurodivergente não é fácil, cuidar de uma pessoa neurodivergente não é fácil, ou com qualquer transtorno não é fácil. Então, mas o fato de você viver essa experiência não te transforma num especialista na área. Então, acho que isso é outra coisa importante da gente entender. Eu não estou dando recado para ninguém, tá? O recado que eu estou dando é para quem está aqui no Blá Blá e que gosta da gente. Então, a minha experiência, desculpa, a sua experiência ela diz muito a respeito da sua experiência, do que você vive, e ela é relevante nesse contexto. A terceira coisa que eu acho que é importante a gente fazer como exercício, todo mundo fazer como exercício, inclusive eu, escutar. E escutar o que está sendo falado, não escutar o que a gente quer escutar. Isso é uma coisa que aconteceu nesse vídeo bizarramente, assim. É muito bizarro como as pessoas escutaram, se assistiram o vídeo, que muita crítica é de quem não assistiu o vídeo,
mas se assistiram o vídeo, escutaram aquilo que elas quiseram escutar. A gente volta para o mesmo ponto nesse momento aqui. Em nenhum momento foi dito que uma pessoa no espectro não precisa de tratamento. Em nenhum momento foi dito que era fácil ser do espectro. Em nenhum momento se romantizou ser o espectro como se as pessoas fossem especiais. Ah, e o meu cristalzinho azulzinho e tudo mais. Em nenhum momento foi feito isso. E muita gente só escutou isso. E eu acho muito curioso, assim, porque isso diz muito mais respeito à sua expectativa do que ao outro lado. Então, é muito louco como... E tudo bem, publicar um vídeo faz parte, ter críticas na internet é irrelevante, mas isso é uma questão de treinamento nosso. Muitas vezes a gente não está nem escutando o outro, a gente só está xingando, a gente só está reclamando, a gente só está batendo, a gente só está não concordo com isso, portanto tudo que está sendo dito está errado. A gente só... É muito engraçado, isso me afeta. Ah, você não sabe o que você está falando porque você não vive com níveis de cuidado 2 e 3. Tem um cara que ele está falando, espero que você seja processado, porque eu sou autista e eu tenho um monte de dificuldade na minha vida. E o que você falou é um grande absurdo, porque é uma doença sim, porque eu entendo como uma doença. Tá bom, parabéns. Mas é muito louco, e aí isso é um exercício nosso, tá? A gente tem como que fazer esse exercício, que é escutar. Claro que muitas vezes eu falo merda, um monte de gente fala merda, um monte de divulgadores científicos erram, isso faz parte do jogo, inclusive, mas vamos aprender a escutar, vamos fazer o exercício de escutar o amiguinho, tá? Beleza? E a terceira e o último ponto, e aí não de aprendizado, é certas posturas estão ligadas a certas vendas que são feitas. Vou dar um exemplo. Se eu acredito que Reiki cura artrite, eu vou dizer que o remédio não cura e vou vender o Reiki como a cura. Então, dependendo da definição que você faz para alguma coisa, você pode justificar a venda de um produto ou não. O Francisco mandou uma dúvida. Sendo que passamos milhares de anos em perrengue, medos e incertezas, não deveríamos lidar melhor com o estresse da sociedade atual? Eu queria pirar menos com a força dos humanos antigos. Eu acho que é o oposto. Eu acho que o fato da gente viver um mundo cheio de perrengues, medos e incertezas faz com que a gente seja um bando de pirado que tenha sido selecionado ao longo do tempo evolutivo. E esses pirados têm medo de tudo, porque o medo fez a gente sobreviver. E as incertezas e a velocidade do mundo atual fazem com que esse sistema de medo seja ativado com uma frequência muito grande e a gente vira um bando de quebrado. Eu acho que, na verdade, a gente ter vivido nesse mundo que selecionou as pessoas mais medrosas, vamos dizer assim, ou mais assustadas, ou que conseguiam fazer esse tipo de previsão, faz o oposto com a gente. O nosso cérebro é uma maquininha de se prevenir e o número de incertezas e o número de coisas que estão acontecendo com frequência na nossa vida é para um cérebro, inclusive, mais lento do que o cérebro do que a gente precisaria hoje. Então, a gente quebra porque a quantidade de estímulos, a quantidade de mudanças, a quantidade de coisas são frequentes demais. Então você tem o cérebro que tinha que lidar com poucas coisas e que tinha que se preparar para as incertezas dessas poucas coisas. E esse cérebro hoje continua tendo que lidar com essas incertezas, só que a quantidade de incertezas é ridiculamente maior. Então eu acho que é meio que o oposto, assim, que a gente teria que fazer. Beleza? Feito. O seu cérebro não é preparado, o Rafa tá lembrando aqui, para lidar com esse negócio aqui, ó. O seu cérebro não é preparado para lidar com 500 interações ao mesmo tempo, que é o que eu estou tentando fazer aqui com vocês. Só que aí é o meu cérebro, né? Porque do lado daí vocês estão lidando só comigo e eu estou tentando lidar com 500 pessoas. O seu cérebro não é preparado para um monte de coisa, é por isso que a gente sofre bastante, tá bom? Beleza? Tá, e essa é uma das possíveis explicações, não é a única explicação. O Matheus criou aqui um link, que é esse aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês agora. Matheus, você vai colocar aí no chat? O Matheus está colocando no chat canal do WhatsApp. Vai ser para a gente colocar os nossos conteúdos. Então, se você clicar aqui agora, de grátis, você vai poder entrar no Zap da Ciência. Então é só você clicar aqui na tela agora, aqui no comentário agora. Ele vai abrir o seu Zap e você vira seguidor do Zap da Ciência. Você vai conseguir
receber os nossos conteúdos que não estão sendo entregues com tanta frequência. Então, cliquem aqui agora no Zap, aqui no canal do Zap e sigam o Zap da Ciência, tá? A gente vai publicar os nossos links lá. Então, entrem no Zap da Ciência e sigam lá, tá bom? Era isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal. Até a próxima e tchau.